Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Eu estou de luto, vocês podem ver aqui minha camisa, né? Eu resolvi gravar este vídeo sem estampa de nenhuma banda ou algum recado, como eu costumo fazer aqui no canal. Se divide preto, certo? Devido ao clima deste vídeo, que é um vídeo difícil, já vou avisando a você, meu amigo, que é intolerante em relação a tempo de vídeo, que se porventura você não tem paciência de assistir um vídeo que ultrapasse os 20 minutos, um vídeo que pode chegar até a meia hora, não sei, que é um direito seu, mas se você não tem paciência, então, meu amigo, se quiser dar um like para ajudar, já que você é inscrito no canal, mas não tem paciência para ouvir uma pessoa falar 20 minutos ou mais ininterruptamente, não tem problema não. Se puder dar o like, eu agradeço, se não puder também não tem problema. Pode sair, não tem problema não. Você não é obrigado a ouvir um desabafo. É um direito seu, é democrático. Agora, aqueles que realmente querem ter acesso a todo o conteúdo que vou expor aqui, em substituição à live que tradicionalmente nós fazemos no domingo, então eu vou fazer um vídeo mais longo. Então aqueles que tiverem predisposição a assistir de maneira integral, ou seja, o vídeo inteiro, eu fico imensamente agradecido. Muito obrigado pela consideração e por não me encher o saco reclamando que o vídeo é longo. Tem gente aqui que assiste mais de 1 hora de live ininterruptamente. Por que não pode assistir um vídeo gravado de meia hora? E o que eu vou expor aqui me incomoda muito. Aliás, vem me incomodando há alguns meses. Esse vídeo com certeza é o vídeo mais importante deste canal até aqui. Tem vários vídeos importantes que eu posso elencar, mas este aqui hoje é crucial. É um vídeo de ruptura com um estilo de desenvolvimento de conteúdo aqui no canal. E por que é uma ruptura? Porque significa uma mudança total de concepção de conteúdo do canal. Eu não estou me referindo aos temas, vou continuar a desenvolver a minha oposição crítica à família Bolsonaro. Vejam que não se reduz ao Jair. Eu desenvolvo vídeos que tratam nos seus temas de todos os integrantes da família Bolsonaro. E não só denuncia a família Bolsonaro, mas a própria direita como um todo, exercendo o meu papel de formador de opinião, que é condição basilar para conscientizar as pessoas no Estado democrático de direito. Então me reservo a tecer essas críticas. E quando eu digo que esse vídeo é o mais importante até agora do canal, eu não estou de falácia, não estou de abobrinha, não estou forçando a barra. É fato. Eu tenho me incomodado com as posturas dos atores que formam a esquerda. Eu tenho me incomodado com algumas posturas do Lula, tenho me incomodado com algumas posturas do Ciro, tenho me incomodado com algumas posturas do PSOL, não só o Boulos, mas algumas figuras do partido que eu respeito muito, tenho muitos amigos lá no PSOL. Eu não tenho gostado muito da postura de alguns caciques do PT, eu não tenho gostado da postura de caciques do PDT, eu não tenho gostado da postura de alguns caciques do PSB, por mais que seja um quadro muito inteligente, capaz, o governador Flávio Dino também
às vezes, não tem a assertividade que nós esperamos dele, se colocar à frente do processo político. Enfim, eu tenho críticas pontuais de natureza construtiva aos atores que são protagonistas da esquerda. Ademais, eu fiquei muito triste com um episódio que aconteceu aqui no canal, num conjunto de comentários do vídeo que eu postei ontem. É uma crítica construtiva à esquerda. O título do vídeo é A Esquerda Contraproducente. Um vídeo de natureza crítica, mas crítica construtiva e não destrutiva, embora falte capacidade de interpretação para alguns indivíduos que vêm comentar aqui no canal. E eu fiquei profundamente chateado pela maneira em que alguns inscritos se digladiaram desrespeitosamente em determinado comentário deste vídeo que eu citei, que tecia críticas construtivas ao Lula, ao PT, ao Ciro Gomes, ao PDT, ao Flávio Dino, a possibilidade de fusão do PSB com o PCdoB, ao PSOL, enfim, aos partidos de esquerda, aos seus atores principais, aos grandes quadros que movimentam a política nacional pelo campo progressista. Quando eu vejo o Lula não se posicionando de maneira assertiva, como fazia no passado, frente à ditadura protofascista de Jair Bolsonaro, uma ditadura disfarçada, é verdade, dentro de um regime democrático, mas é uma ditadura, se você for observar uma série de fatores, de características do governo dele. Eu não vejo o Lula se posicionar como deveria se posicionar pela altivez que possui, que é autêntica, de, com certeza, o maior líder da esquerda brasileira nos últimos 40 anos. O Ciro Gomes também teci críticas a ele pelos argumentos ad hominem que ele dispara contra o Lula e uma parte do PT. Por que uma parte? Porque não são todos do PT que ele ataca com esses argumentos. Ele fala muito, de maneira reservada, do Tarso Genro, do Camilo Santana, obviamente, do Rui Costa, do Jacques Wagner, do Eduardo Suplicy, que é uma unanimidade nacional, até pela direita. O pessoal adora o Suplicy, e com toda legitimidade, com toda justiça, porque realmente o senador Suplicy é uma pessoa maravilhosa, né? Eu chamo de senador porque para mim ele é um eterno senador, pela trajetória que construiu. Mas eu fico triste com os argumentos ad hominem que o Ciro destila contra o Lula, né? E esses ataques têm sido frequentes. Eu votei no Ciro Gomes, então eu tenho toda a autoridade para falar. Eu acho a agenda do Ciro Gomes uma agenda nacional desenvolvimentista muito importante para o Brasil. Como eu costumo dizer que eu não voto em pessoas, eu voto em agendas de governo. Então eu escolhi o Ciro Gomes em 2018 porque eu não acreditava na agenda do PT. Embora reconheça, e naquele momento também reconhecia, toda a trajetória positiva em favor do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora, que foi promovida pelos governos do PT, que incontestavelmente foram governos que administraram a favor dos marginalizados sociais, do povo mais humilde, segregado, durante décadas nesse país. Então o PT tem esse mérito. E isso não me faz petista, pelo amor de Deus. Porque reconhecer isso é ter um atestado de inteligência. Será que é difícil entender? Então quando eu digo que eu fico triste com Ciro Gomes, quando ele ataca o Lula com argumentos ad hominem, atingindo a honra do ex-presidente,
Eu não estou dizendo que o Ciro não deve criticar o Lula. Eu critico. Mas na seara da agenda. Por que o Ciro não mostra, através do que ele já produziu, como o livro O Dever da Esperança, que eu estou até lendo, por que ele não mostra a agenda nacional desenvolvimentista dele, apresenta para o PT e mostra, olha, a minha agenda é melhor que a de vocês. E passa a tecer críticas, não à honra do presidente, mas às ideias, à agenda, o projeto de poder e de governo que o PT tem para o Brasil. Critica a agenda do PT, que é legítimo, faz parte da democracia. Você não está atacando a honra de um homem, você está simplesmente criticando, de maneira construtiva, um plano de governo para o país. Se você acha que o seu é melhor, se o Plano Nacional Desenvolvimentista do PDT é melhor que o plano do PT para o país, então apresente com argumentos críticos e mostre que a agenda nacional desenvolvimentista desenvolvida por você, Ciro, é melhor do que a agenda do PT. Não precisa atacar o Lula com argumentos ad hominem. Não precisa destilar veneno. Você não precisa disso. Você foi elemento partícipe do governo do Lula. E, gente, voltando aos ciristas do meu canal. O Ciro tece algumas críticas importantes também ao PT. Quando ele começa a criticar o modus operandi petista, principalmente no governo da Dilma, no trato com as elites do grande capital, eu assino embaixo. Realmente, a Dilma vacilou muito quando colocou no seu governo, como ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, que tinha sido um desastre como secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, ponto fora. Quando ela articulou, de maneira errada, tentando isolar o PMDB, que era uma postura hipócrita, porque naquele momento o PMDB era o elemento de sustentação do governo dela. Não era melhor ter divorciado com o PT no passado? Mas aí quando o Ciro fala que o Lula errou em confiar no Michel Temer, o Lula tá certo. Quer dizer, o Ciro tá certo, corrigindo. Certo? Então quando o Ciro critica o Lula por ter jogado o Michel Temer no colo da Dilma, ele tem razão. Então essas críticas, reclamando do espaço que o PMDB teve no pacto pragmático de governabilidade do governo Lula, e depois o protagonismo que se deu colocando Michel Temer, que é raposa criada, como vice da Dilma, que foi um erro do Lula, um erro de cálculo político, o Ciro Gomes está certíssimo nisso. E se ele falar isso para o Lula, talvez o Lula dê até razão a ele. Vocês entenderam? Quando a crítica ela é direcionada ao modus operandi de governar, às articulações políticas, aos erros cometidos na seara da governabilidade, elas são válidas. O problema é quando parte para a agressão com argumentos ad hominem. Esse que é o problema, eu acho que o Ciro vacila nisso. Agora, as críticas pontuais, com alto grau de assertividade, que ele direciona ao PT enquanto partido e aos governos Lula e Dilma, onde eles erraram pela ótica do Ciro, o Ciro tem todo o direito. Deu para entender, gente, que se chama civilidade? O fato de ser uma pessoa cordial, uma pessoa equilibrada, não quer dizer que você concorda ou está em consonância com ideias que você discorda. Você pode muito bem fazer oposição de maneira equilibrada, altiva. E o PT é a mesma coisa. A Gleisi Hoffmann também, que fica com argumentos ad hominem direcionados ao Ciro Gomes, pode ser uma reação ao que ele fala do Lula, mas ela está se igualando, porque eu acho que a Gleisi Hoffmann, com todo respeito aos petistas aqui do canal, ela presta um desserviço ao próprio Lula. E ao PT, então, nem se fala. Eu acho que ela desagrega ao invés de agregar. Ela separa ao invés de unir. Então é uma crítica pontual a Gleisi Hoffmann, como dirigente partidária. Ela não tem a genialidade do José Dirceu. Isso é verdade. Ela não é o José Dirceu. Mas ela não tem o equilíbrio mínimo que se espera de um dirigente partidário. Com todo respeito aos paranaenses aqui do canal, que são petistas, é o pessoal do PT do Paraná, que tem gente aqui no canal que é do PT do Paraná.
E as minhas críticas a Gleisi Hoffmann são críticas direcionadas à maneira de gerir o PT, e não à pessoa dela, que eu acho demasiadamente desrespeitosas as ofensas que fazem, inclusive, a qualidade dela de mulher. Mas vamos ao ponto. Indo para o nosso canal, chegando ao nosso canal, melhor dizendo, tá? E eu tô nervoso mesmo, por isso a dificuldade de concatenar as ideias. Eu vi gente aqui no meu canal, pessoas que se respeitavam, porque têm em comum o desejo de derrubar o bolsonarismo deletério que está instalado no nosso país, que tem em comum o desejo de desconstruir o protofascismo vigente no Brasil, que tem em comum o desejo de recolocar a esquerda no poder, de, através de um governo progressista, devolver à classe trabalhadora e aos marginalizados sociais como um todo um pouco de dignidade que eles tinham ganho nos governos de esquerda. Só que essas pessoas, só porque uma é Ciro Gomes e a outra é Lula, pronto, uma mandou a outra, com todo respeito, toma no cu, se fuder, e pra puta que pariu. E outros adjetivos impublicáveis, argumentos ad hominem, fazendo como a Gleisi Hoffmann faz, como o Ciro Gomes faz. Só que eles são atores principais do processo. Nós somos cidadãos e eleitores, e nós temos que dar o exemplo até mais do que eles. Porque é na nossa carcaça que o lixo podre do bolsonarismo gera as piores consequências. Quem carrega as pedras da atmosfera de total desprezo às instituições e à democracia somos nós. Porque o Ciro, o Lula, a Marina, o Boulos e todos os outros atores da esquerda que têm legitimidade, que têm feito cada um a sua parte do seu jeito, mas eles não carregam a maior parte das pedras pesadas do bolsonarismo que nós, cidadãos médios, carregamos. Nós, que somos da classe trabalhadora, nós que diuturnamente somos atingidos diretamente pelos desmandos de Jair Bolsonaro e sua quadrilha no poder. Nós sofremos muito mais na pele os efeitos deletérios do governo Bolsonaro do que Lula, Ciro Gomes, Marina, Boulos e etc. E eu vi gente se agredindo, vi gente me mandando tomar no cu. Gente que eu apaguei os comentários, eu tive que apagar. Comentários impublicáveis de gente descontrolada, desequilibrada, gente que não tem altivez para debater as questões do Brasil. Por isso que eu tô de luto. Entendeu? Eu tô de luto. E uma série de comentários desrespeitosos, de argumentos ad hominem, de um querendo atingir a honra do outro, de um chamando o outro de canalha, de bandido, de demônio. Gente, por causa de políticos, por mais que nós admiremos eles, é necessário isso? Precisa fazer isso? Sabe, às vezes eu fico me perguntando, será que... Eu não concordo plenamente com isso. Eu acho que não é tão democrático que o sistema seja parecido com o americano. Mas às vezes eu fico pensando se não seria melhor que nós tivéssemos uma democracia mais parecida com a dos Estados Unidos. Aquele sistema democrático mais restrito, né? Que para mim é muito mais antidemocrático, porque não representa o sufrágio universal, fidedignamente falando, né? Não representa a democracia mesmo, para valer, essa questão de delegado representar um monte de pessoas, né? Um
muitos eleitores sendo representados por delegados. Eu não acho isso correto, mas eu fico refletindo, o Brasil, a democracia do Brasil está tão frágil no que concerne a qualidade da análise do processo político por parte dos cidadãos, ou seja, dos eleitores, que são demasiadamente ignorantes, na sua maioria, que eu fico pensando se não seria melhor, então, entregar os pontos e fazer o sistema democrático brasileiro parecido, né, ou até idêntico ao dos Estados Unidos. Por que nós não seguimos o modelo norte-americano? Lá nos Estados Unidos tem meia dúzia de partidos, só 2 com alta representatividade, o Partido Democrata e o Partido Republicano, um mais à direita, né, que é o republicano, outro um pouco mais progressista, não vou dizer de esquerda, mas comparado ao republicano, defende bandeiras progressistas, que é o Partido Democrata. Aqui no Brasil seria impossível também ter 2 partidos, porque nós já temos um processo de redemocratização de mais de 30 anos, e se considerarmos ainda a fase final da conjuntura ditatorial, civil-militar, são 40 anos no processo de construção de partidos. Temos aí mais de 30 partidos. Então ficaria difícil reduzir a 2. Mas a gente poderia ter pelo menos 10 partidos. Pelo menos 10. Seguramente. 5 de esquerda e 5 de direita. Certo? Do lado da esquerda nós poderíamos ter um partido representando os trabalhadores, como o PT, um partido representando, né, o trabalhismo, o Estado Nacional Desenvolvimentista e o educacionismo, tipo PDT, né? Um partido socialista como o PSB, um partido defensor das causas ambientais, né? O progressismo precisa de um partido que tenha essas bandeiras, que seria uma mistura do PV com a rede, e um partido comunista. Pronto. Comunismo considerando o conceito contemporâneo, né, atual. Um partido comunista, um partido ambientalista, um partido socialista, um partido educacionista e defensor das causas trabalhistas e um partido geral dos trabalhadores. 5 partidos de esquerda. E 5 de direita. Um partido conservador, que autenticamente nós não temos no Brasil. Não há um partido autenticamente conservador, teria que se criar um. Um partido liberal, poderia ser o próprio PL, que já existe, ou uma compilação de vários partidos que têm uma agenda mais liberal na economia. Um partido liberal conservador, que eu acho um paradoxo esse termo, não sei como o cara pode ser liberal e conservador ao mesmo tempo. Eu acho isso uma falácia, mas respeito. Então, o partido liberal conservador seria algo próximo do Democratas, né, do DEM. Tá? E hoje o PSDB de hoje, infelizmente, também acho que está nesse grupo aqui, liberal conservador. Um partido reacionário, né, um partido de extrema direita, né, protofascista, que seria algo em torno do bolsonarismo, né, algum partido assim mais à direita mesmo, extrema direita, né, partido bem assim reaça, faz parte da democracia, e um partido ultraliberal, né, mais liberal do que o liberal, sei lá, anarcocapitalista, algo em torno do Partido Novo, algo parecido com isso. Então nós teríamos, no caso da direita, um partido conservador, que eu acho que não existe hoje em dia. Nós teríamos que ter um novo partido conservador. Partido conservador, partido liberal conservador, partido de extrema direita e partido ultraliberal ou anarcocapitalista. Né? Seria até um estranho, um partido anarcocapitalista. Mas tá. Não importa a classificação. Acho que se nós tivéssemos menos partidos, o nível de conscientização política seria maior. As pessoas teriam um maior capital de conhecimento político. A consciência política seria maior. As pessoas debateriam mais a política no sentido de agenda, de propostas. Teríamos uma política mais propositiva e até mais ideológica também. Porque aí as pessoas se definiriam de maneira mais fácil. E todos aqueles que agissem em dissonância à ideologia do partido seriam expulsos através de legislação que poderia ser feita para ser implacável com aqueles que desrespeitam as normas ideológicas partidárias,
tipo gente como Tabata Amaral, né, que entra no Partido Trabalhista e vota a favor da reforma da Previdência, e outros exemplos, né? Então, nós corrigiríamos o altíssimo nível de alienação política que nós temos no Brasil. Porque os brasileiros, em sua maioria, não quero generalizar, mas os brasileiros votam muito mal. E quando eu digo que votam mal, não é que votam nas pessoas erradas. Votam nas pessoas de maneira errada, porque não sabem por que estão votando. É uma política irascível, extremamente emocional e nem um pouco racional, que faz muito mal à nossa democracia. O nível de consciência política é baixíssimo no nosso país. É um toma lá da cá, é um fisiologismo. São pessoas que vendem as suas consciências até por um prato de comida. Então as pessoas têm suas consciências compradas. E talvez num sistema com menos partidos, embora eu me oponha, né? Eu afetivamente me oponha, mas no lado da razão, eu não sei se o Brasil, se não seria melhor assim, hein, gente? Com menos partidos. Não 2, mas pelo menos 10, 5 progressistas e 5 no campo da direita, né? 5 de esquerda e 5 de direita. Entendeu? Da extrema esquerda à extrema direita, né? Que aí nós teríamos ideologias bem definidas, agendas propositivas claras, que seriam debatidas por 4 anos, porque teríamos prévias que seriam divulgadas pela grande imprensa, onde as pessoas filiadas aos partidos e até aquelas que não fossem filiadas, mas que tivessem uma identificação com aquele partido, elas participariam desse processo de escolha dos presidenciáveis meses antes. Acabaria com essa questão do caciquismo, dessa coisa de o partido é meu, em detrimento do bom debate, da conscientização popular. Porque o resultado está aí. O resultado está aí. Eu acho que se nós tivéssemos um sistema político mais enxuto, o nível de consciência política das pessoas aumentaria. E outra, que nós tivéssemos um sistema educacional que ajudasse a desalienar as pessoas. Porque nós ensinamos política na escola, mas as pessoas, elas aprendem de maneira protocolar naquele momento para fazer a prova e depois elas não fixam filosoficamente, sociologicamente e historicamente aquilo que é ensinado. Elas não entendem o conceito de política, elas não conseguem absorver não só o capital conceitual, mas também não conseguem construir uma capacidade de análise crítica do processo político, não conseguem entender a conjuntura política, quais são os caminhos, o que pode, o que não pode, ou seja, o nível de leitura político dessas pessoas é baixíssimo. As pessoas não sabem o que é uma conjuntura política, não entendem que existem causas e consequências para cada momento político. Elas não entendem. E o resultado está aí. Agressões gratuitas que me deixaram profundamente triste. E aí eu tomei a seguinte decisão, uma grande ruptura no canal. O que é a ruptura? Eu vou podar a árvore. E o que significa podar a árvore? Significa que, estou deixando bem claro aqui, eu não vou mais admitir agressões gratuitas, agressões recíprocas entre companheiros que fazem parte da mesma bolha, que é o campo progressista. Porque uma coisa é eu ver o pessoal lá, que representa o gado acrítico, alienado, binário e ignorante do Bozo, vindo aqui no nosso canal me agredindo gratuitamente, eu já até ignoro, porque é normal, é perfeitamente compreensível que eu receba ataques desses alienados. Afinal de contas, o meu canal é progressista. Então, é claro, eles são de direita, né, de extrema direita, reacionários. Eles vêm aqui e me chamam de petista, de comunista, né, de finalista, de ciclista, de velocista e tudoista, num nível de alienação incomparável, porque não conhecem porcaria nenhuma de como que a política se desenvolve, né, o fisiologismo
E o pacto pragmático de governabilidade que aquele imbecil do Bolsonaro está promovendo para conseguir se manter em pé, senão já teria caído. Eles não conseguem enxergar isso, porque eles só enxergam o doce e o salgado, eles não enxergam o amargo, o azedo e o insípido. Para eles só é bem e mal. E os bonzinhos são eles, os malzinhos somos nós. Essa visão binária, dicotômica do mundo é superficial intelectualmente. Mas tem companheiros do nosso lado que estão se assemelhando. Isso que me deixa decepcionado. Quando eu sou xingado, quando eu vejo agressões de quem vem de fora do campo reacionário, tudo bem. É chato, eu fico até um pouco puto, mas eu tô colocando agora, eu boto lá o jumentinho, a vaquinha, entendeu? E um coraçãozinho, e ignoro. É assim que eu tô respondendo. Eu não respondo de maneira mais agressiva como eu respondia, não. Eu também evoluí. É democrático. É democrático até ser imbecil. Então, venham. Eu vou lá e boto a vaquinha e o jumentinho já entenderam o recado. Agora, o pessoal daqui do canal, eu sempre digo aqui no início dos vídeos, que é a minha introdução padrão, espaço de desalienação popular. Mas vem gente aqui defender o Ciro, defender o Lula, o PT, defender a Marina, o PSOL, a esquerda mais sectária, e vem aqui xingar gratuitamente, sacralizando a imagem do político que segue como se fosse um semideus, da mesma maneira que os bolsonaristas fazem. Então esses que vêm aqui gratuitamente me xingar e ficar se agredindo mutuamente, esses daí, não preciso vir mais. A porta da rua é serventia da casa. Eu quero podar a árvore. Não quero. Porque me deixa muito decepcionado gente que se diz de esquerda, querendo agredir o outro com argumentos ad hominem. Entendeu? Sacralizando o político de estimação. Entendeu? Como se esse político fosse indefectível, infalível, inquestionável. Uma entidade divina. Pelo amor de Deus, façam-me o favor. Estão se tornando gado acrítico da mesma maneira que os seguidores do Bolsonaro. Eu falo de verdade. É uma grande decepção ver pessoas que seguem aqui o meu trabalho, até admiram o meu trabalho, mas que se revelam monstros na arte de defender o político de estimação. Eu não quero mais isso aqui no meu canal. Caiam fora daqui. Quando eu digo que isso aqui é um espaço de desalienação popular, eu digo que é um espaço onde nós possamos debater de maneira inteligente e saudável o processo político, que nós possamos entender as conjunturas políticas e chegar a uma conclusão de quais mecanismos iremos promover daqui para frente para tentar recolocar a esquerda no poder. Então é um espaço inteligente, um espaço de debate crítico. Aqui o senso crítico é apurado, porque nós precisamos analisar as conjunturas políticas e criar mecanismos para fazer com que a esquerda retorne ao poder, para que essa direita retrógrada seja espichada do poder, ela que tem um projeto de desgraça da classe trabalhadora. Vocês não conseguem enxergar isso não? Isso é muito mais importante do que picuinha de Lula com Ciro, Ciro com Lula e a caixa prego. Parem com isso, acordem! Estou profundamente chateado com isso. Usem o capital intelectual de vocês para pensar soluções para salvar o nosso país, para apresentar ideias para os seus políticos de estimação, para que eles tenham, com a máquina que possuem, capacidade de conscientizar as pessoas, levando-as à conclusão correta de que a direita é uma furada para a maioria do povo brasileiro, para pelo menos 80% da nossa população. A direita ela veio para desgraçar a vida dessas pessoas. Porque tem um conjunto de reformas liberais a ser aprovada, que quer consolidar o liberalismo econômico no Brasil. Sabe quais são essas reformas? Reforma trabalhista, previdenciária, tributária, educacional, judiciária, administrativa
e política. Esse conjunto de reformas liberais, quando esse conjunto for concluído, o liberalismo vai estar consolidado no Brasil, a CLT vai estar rasgada, os interesses que estão identificados com a soberania nacional vão ser jogados na lata do lixo. Isso tudo vai acontecer se a direita continuar no poder depois de 2022. O estrago vai ser tamanho que se a esquerda voltar em 2026, ela não vai conseguir reparar isso aí. Ela vai precisar de pelo menos 2 décadas para reconstruir o Brasil devido ao estrago que a direita vai fazer. Vocês não conseguem pensar nisso, gente? Aí fica essa picuinha. Deixa o Lula e o Ciro querem na porrada os dois. Problema. Defenda as teses do partido que você segue. Defenda com unhas e dentes a sua ideologia, mas defenda com altivez, com respeito, com equilíbrio e sem ser subserviente a político, sem sacralizar político como se fosse um semideus. Porque você não deve nada a ele. Você reconhece aquilo que é a obrigação dele, que ele fez em favor do povo brasileiro. Tanto o Lula como presidente, quanto o Ciro como governador, ministro do próprio Lula, já contribuíram com o país. A Marina também foi uma boa ministra do meio ambiente, a Marina Silva. O Guilherme Boulos tem um trabalho legítimo no movimento sem teto. Temos lideranças de esquerda que contribuíram de maneira positiva para o Brasil. Nós já reconhecemos isso, mas não temos que ser capacho de político. E sacralizar o político é colocar um manto sagrado, como se o cara fosse intocável. E aí você denigra a imagem do outro companheiro que está sofrendo as consequências deletérias desse governo Bolsonaro, como você. Fica os dois brigando, fica aquela reciprocidade desrespeitosa e inútil, enquanto isso o Bolsonaro destrói o Brasil. Vejam aí o genocídio da nossa população. Estamos chegando aí a 90 mil mortos pela Covid-19. Daqui a pouco a gente vai chegar a 3 milhões de casos. O Brasil é chacota internacional. Empresários que só pensam no lucro, incentivando as pessoas a irem para as ruas. Lideranças religiosas querendo promover uma teocracia pentecostal no nosso país. E também fomentando as pessoas a irem para as ruas. E esses que são autênticos assassinos das vítimas do coronavírus devem ser imputados como tal. E eu não me canso de falar aqui, a cada 5 vídeos eu reforço isso, que as pessoas que estão incentivando de maneira irresponsável os cidadãos para que eles trabalhem, para que eles possam movimentar as ruas, fomentar a economia, esse pessoal tem que ser imputado como assassino. E esse pessoal é que sustenta o bolsonarismo. Enquanto a caravana passa, a boiada passa, a gente fica brigando de maneira inútil dentro da bolha da esquerda. Ah, porque fulano de tal não é esquerda. Prova criticamente que não é. Porque fulano de tal é liberal porque se aliou a bancos quando governou, porque foi rentista, porque o Brasil não se industrializou. Prova criticamente. Vamos para o debate das ideias. Em detrimento da agressão mútua desnecessária. Porque se a esquerda continuar, e aí é um recado para Ciro Gomes, para Lula, para Marina, para o PSOL, para o PSB, para os partidos de esquerda em geral. Se vocês ficarem se autoagredindo, a direita vai ganhar em 2022. É duro admitir isso, mas vai. E vai ganhar de braçada. E o Brasil está fadado ao fracasso, ao desastre no que concerne a classe trabalhadora. Olha o desserviço que vocês estão promovendo, brigando mutuamente, de maneira desnecessária. E ficam seus militantes reproduzindo essas brigas desnecessárias dentro dos canais de esquerda, nas redes sociais, em grupos de esquerda, no campo progressista como um todo. Fica todo mundo caindo na porrada desnecessariamente, enquanto isso o Brasil está sendo usurpado, enquanto isso a soberania nacional está sendo perdida. Enquanto isso, a classe trabalhadora vê os seus direitos serem relativizados, fadados a pó. Acordem! Chega! Chega! Se for para fazer um canal
onde eu não tenho a liberdade de ideia. Se for para desenvolver um trabalho no canal, em que eu não tenho a liberdade de desenvolver uma crítica ao Lula, ao Ciro, à Marina, ao Boulos, porque eu sou de esquerda, ou que eu tenho que me posicionar por um partido, eu sou do campo progressista em primeiro lugar. Votei no Ciro no primeiro turno, em 2018, e votei no Haddad no segundo turno. E quero que o campo progressista, em primeiro lugar, derrube a direita. Essa é a missão precípua dos progressistas. Daqui pra frente é derrubar a direita. Porque se ficar nessa briga mesquinha, sabe o que vai acontecer em 2022? Se a esquerda, se for pro segundo turno e quiser fazer uma união, ela vai ser ilegitimada pelo candidato da direita, que ele vai mostrar. Tá vendo aqui? Lembra? O Ciro falou isso do Lula. Tá vendo? O Lula falou isso do Ciro. Agora eles estão juntos. Mas dá para confiar nesses caras? Porque lá no passado, um falou que o outro era isso e aquilo. E o povo vai dizer, realmente, não dá para confiar na esquerda, não. Que agora eles estão se unindo, discurso de unidade, mas lá no passado um ficou desconstruindo o capital político do outro, desnecessariamente. Enquanto que a direita é autêntica, ela faz um monte de merda, mas a gente pode confiar, porque até nas merdas a gente já espera o que vai acontecer. Deu pra entender, gente? É um desserviço essa briga, não vale por nada. Se for para ficar nesse canal, sendo dirigido pelos inscritos, o que eu devo ou não falar, eu fecho o canal. Eu fecho. Porque o canal, gente, é um espaço democrático de desalienação popular, mas a redação é minha. E eu assumo as consequências dos meus atos. Mas a responsabilidade é minha. E a pauta do canal, quem desenvolve sou eu. E eu quero ter liberdade crítica de natureza construtiva e não destrutiva para tecer considerações, por mais amargas que sejam, ao Ciro, ao Lula, à Marina, ao Freixo, ao Molon, ao Jacques Wagner, ao Tarso Genro, ao Randolfo Rodrigues, à Heloísa Helena, a todos aqueles que compõem o campo progressista da política. Eu quero ter liberdade de criticá-los. É meu direito. Só que minha crítica é legítima, porque ela não visa, através de argumentos ad hominem, desconstruir o político, mas apenas orientar esse político com as minhas críticas naquilo que ele não deve fazer e aquilo que deve fazer. Porque o meu objetivo precípuo, ou seja, principal, gente, é tirar essa direita nefasta do poder. Porque a gente não aguenta mais, o povo brasileiro está sendo diuturnamente penalizado pela direita. E vocês ficam perdendo tempo com questiúnculas. Ciro, Lula, Marina, Boulos. É legítimo, defenda a sua ideologia, defenda o seu partido, o líder do seu partido, mas com altivez e postura crítica construtiva e não destrutiva. Porque o que a direita quer é isso. É a briga interna da esquerda. Mas esse canal não vai prestar esse desserviço. Esse canal é um espaço inteligente de debate. Se for para prestar, para me filiar a um político o sacralizando como se fosse um semideus, eu não preciso ter esse canal, não. Eu fecho, eu acabo. Porque eu estou prestando um desserviço ao campo progressista, só elogiando, só endeusando, de maneira a considerar o meu político de estimação indefectível. O Brizola, eu sou brizolista, o Brizola já faleceu. Até dá para se entender quando você, digamos que, considera um político alguém a seguir, que esse político é quase um santo, depois que ele morre. Eu não concordo, mas quando eu vejo, né, um político que já faleceu e aí tem um grupo de seguidores, uma coisa quase sagrada, mesmo que eu não concorde, eu entendo. O indivíduo já faleceu, deixou um legado político, participou da história política do país, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos seguir esse político, ele já deixou o seu legado. É até compreensível, embora eu não aceite, porque eu sou brizolista, mas isso não significa dizer que é uma adoração cega ao Brizola.
Eu tenho críticas pontuais ao Brizola. Ele não foi perfeito, ele cometeu erros pra cacete. Mas o saldo é positivo, porque ele deixou 3 legados maravilhosos. O educacionismo de Darcy Ribeiro, com a defesa incondicional da educação integral. O trabalhismo de Vargas Jang Pasqualini, que é a tutela jurídica que ampara a classe trabalhadora, que é o motor de desenvolvimento do nosso país. E o socialismo democrático, que ele apreendeu no exílio, repaginando o próprio trabalhismo e vindo com uma leitura muito mais atualizada de defesa da soberania nacional, denunciando as perdas internacionais, um autêntico nacionalista. Então o saldo foi positivo. Mas não significa dizer que eu acho que o Brizola foi indefectível, perfeito. Não, ele errou pra cacete. Mas não tem problema, eu sigo de maneira crítica e respeitosa. Assim como vocês podem seguir o Lula, o Ciro, a Marina, o Boulos, o PSB, né? A memória do Arraes, do Eduardo Campos, que Deus o tenha. Pode seguir o Rui Costa Pimenta, do PCO, pode seguir o Zé Maria, do PSTU, pode seguir o pessoal do Partido Verde, a Marina, não importa. Sigam com altivez e postura crítica. Não sejam vacas de presépio de político. Os defendam usando as ideias deles e não tentando assassinar a reputação de quem pensa diferente ou desconstruir de maneira rasteira e vil o outro só porque o outro pensa diferente de você. Você já não parou para pensar de maneira inteligente que às vezes o que o outro está falando pode ser um complemento daquilo que você pensa e a junção das 2 ideias pode formar uma agenda melhor para o nosso país? Porque o nosso objetivo principal é tirar a direita do poder.